Olá pessoal, tudo bem? Você sabe quanto custa uma campanha para vereador, principalmente de uma cidade pequena? Pois é, hoje nós vamos falar sobre quanto custa, quanto você deve gastar, quanto você pode gastar e falar também das experiências de outras candidaturas, tá? Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Leno Custódio, administrador de empresas, cientista político, economista e especialista em orçamento público. Vamos aproveitar, se inscreve aqui no meu canal, também aciona o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo no nosso canal, você vai ser notificado, beleza? Para a gente saber quanto você vai gastar na sua campanha eleitoral, primeira coisa que a gente tem que entender é sobre teto de gastos. Ué, Heleno, o que é isso, teto de gastos? Bom, para você que é vereador, você já sabe que você concorreu na eleição passada, você teve que fazer sua prestação de contas e você teve um limite que você teve que gastar. Para você que é candidato pela primeira vez, o limite de teto ou limite de gastos é tudo aquilo que você pode gastar. É aquele limite, você não pode passar deste limite. Porque tem muito candidato, principalmente agora os novatos, que acha que pode sair pedindo recursos e dinheiro para os amigos de qualquer valor. Não, não pode, tá? Isso não pode. Acha que pode fazer aquela velha vaquinha pela internet e arrecadar qualquer valor. Não, não pode. É importante você saber sobre o teto de gastos. Inclusive, o TSE soltou a resolução 23.607, que dispõe sobre a arrecadação e gastos de recursos, tanto de candidatos quanto de partidos políticos. Inclusive, nessa resolução, ele fala também sobre a prestação de contas. Mas prestação de contas é um outro tema que nós vamos discutir com os nossos especialistas, que eu vou trazer aqui para conversar com a gente. Beleza? Nessa resolução também está dizendo ali o seguinte, que você precisa abrir uma conta corrente exclusiva para movimentação financeira. Você não pode pagar alguma coisa no período... Olha, para deixar bem claro, nós estamos falando aqui do período eleitoral. Nós estamos falando aqui dos 45 dias da campanha eleitoral. A pré-campanha passou. Vamos falar dos 45 dias da campanha eleitoral. Então, você vai ter que abrir essa conta corrente exclusiva para movimentação financeira. Tudo o que você pagar, você transferir, você comprar, você tem que ter o recibo, que no final da sua campanha você vai fazer a prestação de contas disso aí. Outra coisa importante dizer, que você tem que abrir o seu CNPJ. Todo candidato tem que ter CNPJ e lá na resolução diz ainda, e diz mais, você tem que ter os recibos eleitorais. Se você receber uma quantia de um amigo seu, por exemplo, você tem que emitir o recibo eleitoral para ele. A partir do dia 20 de julho, o TSE ele vai atualizar esses valores. Então, uma dica que eu dou para você aqui é o seguinte: acesse o site do TSE, candidato, dê uma lida nas resoluções. É importante que os candidatos fiquem sabendo o que pode e o que não pode, porque às vezes você vai lá conversar com o pessoal do seu partido, às vezes o presidente, ou às vezes o tesoureiro, o secretário-geral do partido, e muitas vezes eles estão desatualizados. Não estou dizendo que eles são desatualizados, estou dizendo que muitas vezes tem uma resolução nova que às vezes não chegou a tempo de eles estudarem essa resolução. Então é importante que você leia as resoluções do TSE para você ser um candidato bem informado. Outra coisa é você poder autofinanciar a sua campanha eleitoral. Ué, como assim autofinanciar, Leno? Bom, autofinanciar é você tirar 10% do teto para você bancar a sua campanha eleitoral. Vamos supor que no seu município, na sua cidade, o teto é de R$100 mil. Então você pode tirar do seu bolso R$10 mil. Isso chama-se autofinanciamento. É você estar tirando o seu dinheiro, o seu recurso para você bancar a sua campanha. Por que isso agora? Porque nas eleições passadas, muito candidato rico, ele ultrapassava os limites de 10, 20, 30%, não tinha um teto de gastos. E aí o Congresso Nacional, ele resolveu equiparar para que todos os candidatos ele possam ter a mesma chance de gastar esses valores. Lógico, a gente sabe que tem candidato mais rico, tem candidato menos rico, mas
de qualquer maneira, o candidato muito rico, ele não pode ultrapassar os R$ 10.000 ou os 10%, né, do teto estipulado pelo Congresso Nacional lá na resolução do TSE. Beleza? Então não saia por aí pedindo dinheiro além do teto, porque senão no final da sua campanha você vai ter que devolver. Toda a campanha eleitoral, no final dela, você tem que fazer a prestação de contas e nesta prestação de contas, aquele cheque que você deu, você tem que estar para onde foi, quem recebeu, qual o valor, você tem que fazer a prestação de contas para o TSE. Se sobrar dinheiro, você tem que devolver. Bom, uma experiência que aconteceu comigo, estava na coordenação da campanha de um candidato, a campanha estava indo muito bem, muito dinheiro na campanha, só que no final da campanha ele não conseguiu gastar todo esse dinheiro. Então, na hora da prestação de contas, o que aconteceu? Ele teve que devolver o dinheiro para o TSE. Caso não devolva esse dinheiro, ele fica impedido, se eleito, ele fica impedido de tomar posse. Se ele não foi eleito, ele fica impedido de concorrer nas próximas eleições. Por isso que é super importante que você tenha na sua equipe, nós vamos falar isso mais para frente, na sua equipe um contador que passa toda a contabilidade da sua campanha. Não deixe, muitas vezes, para o contador do partido, porque lá no partido vai ter muitos candidatos, às vezes pouco contador e às vezes alguma coisa pode passar despercebida e pode prejudicar a sua campanha eleitoral. Então, se você tiver um contador, um amigo que seja contador, se você tiver um parente que seja contador, peça para ele ir fazendo esses relatórios e depois você apresenta isso no partido. E apresenta isso para o contador do partido. Agora, se você não tiver, é importante que você contrate um. Duas coisas fundamentais que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é importante numa campanha. Nós estamos falando de baratear uma campanha, de quanto custa uma campanha, mas tem duas coisas que eu acho que é super importante numa campanha eleitoral, que seja pago por fora assim que eu digo, que não seja do partido, que seja da sua própria coordenação da sua campanha, que é o contador e que é o assessor jurídico, que é o advogado. Porque muitas vezes acontece algum ato que precisa de uma resposta imediata, o advogado do partido às vezes fica na capital, às vezes não fica no município, e até chegar na capital, a sua demanda para dar entrada no Tribunal Regional Eleitoral, para dar entrada no Tribunal Superior Eleitoral, você perdeu muito prazo. Às vezes, alguém entra com a impugnação da sua campanha eleitoral, um adversário seu quer te impugnar, e às vezes você vai precisar de um advogado. Você vai precisar que esse advogado esteja próximo de você. Você vai precisar que esse advogado te conheça, sabe do que está acontecendo. E o advogado da campanha eleitoral, a assessoria jurídica do partido, que fica lá na capital, não está sabendo o que está acontecendo no dia a dia do município, no dia a dia da sua campanha. Então, essas são as duas questões que eu acho primordial para a sua campanha eleitoral: o contador e o advogado. Vamos falar sobre gastos efetivos. Vamos falar da sua equipe. O que você pode ter na sua equipe, o que custa caro na equipe, o que você pode tirar e não prejudicar a sua campanha. Por exemplo, coordenador de campanha. Você já pesquisou quanto custa um coordenador de campanha para ele planejar a sua campanha? Poxa, Leandro, eu sou um candidato que eu não tenho dinheiro. Ótimo, então vamos fazer o seguinte. Então, dentro dos seus amigos, dentro da sua família, pega alguém que possa fazer esse planejamento de campanha para você. Ah, mas eu não tenho ninguém e tal. Então, vai na faculdade aí, se no seu município tiver uma faculdade de administração, que você pode pegar um aluno de administração que possa baratear mais esse custo para você, mas é importante que você tenha uma pessoa para coordenar a sua campanha. Ah, Lena, eu não tenho dinheiro e eu mesmo vou coordenar a minha campanha. Maravilha! Só lembrando que é importante você ter tempo livre para estar na rua, pedindo voto, visitando as pessoas, batendo de porta em porta. Então, se tiver uma pessoa para pensar na sua campanha, é importante, mas se não tiver e você conseguir coordenar a sua campanha, beleza, toca o barco, vai em frente. Agora, se você tem dinheiro para
contratar um coordenador de campanha, contrata uma pessoa que possa pensar, que possa planejar, que possa organizar, que possa mandar na sua campanha. Porque aí vai deixar você livre para você fazer atividades do candidato, que cá para nós é cansativo. Você não tem hora para dormir e muito menos horas para acordar. A campanha são só 45 dias e você precisa estar na rua, você precisa estar cumprimentando as pessoas, você precisa estar em reuniões, você precisa passar para essas pessoas as suas propostas, você precisa também ouvir dessas pessoas as demandas da comunidade. Então, se você tiver um coordenador, ele vai compilar tudo isso até para colocar na sua plataforma de candidato. Então, se você tiver dinheiro, contrate um coordenador. Se não tiver, tenta se organizar e toca a sua campanha, você mesmo coordenando sua campanha, você mesmo fazendo tudo isso, planejando, conversando com as pessoas, marcando suas agendas, que é importante. Agora, você também já colocou no papel quanto custa o pessoal do marketing? O pessoal do marketing precisa na sua campanha, a não ser que você já seja também experiente em marketing e você possa fazer todo o trabalho de panfletos da sua campanha, de visual da sua campanha, de postagem, publicações da sua campanha. Mas o cara do marketing é importante, por quê? Porque ele vai fazer as suas postagens nas redes sociais e cá para nós, você sabe disso tanto quanto eu. As redes sociais, ela tem um limite de tamanho para você postar, tanto no feed do Instagram, quanto no Stories do Instagram é outro formato, no Facebook, se você gravar vídeos e você tiver no YouTube, você também tem um formato. Enfim, então é importante que esse cara do marketing esteja próximo de você, que faça o seu material publicitário, o seu material de campanha. Muitas vezes o partido ele tem lá para o candidato a prefeito, né? Então ele disponibiliza para os candidatos a vereadores o assessor de marketing do partido. E aí, só que lá vai fazer de todo mundo. Às vezes um mesmo padrão, entendeu? Para todo mundo. E às vezes você quer ser um diferente. Você quer ter um diferencial. E o cara do marketing do partido vai ter que fazer para não sei quantos vereadores. Imagina a campanha do prefeito, que ele tem que fazer todo o material do prefeito e, além disso, tem que fazer o material dos vereadores do partido do prefeito. Então, até porque a gente sabe que nessa eleição não vai ter coligação. Então, mesmo assim, não vai ter coligação, mas vai ter um monte de gente concorrendo. Então, é importante que esse cara do marketing seja uma pessoa próxima sua. Mais uma vez eu dou essa dica, se você tiver uma faculdade aí no seu município, se você tiver uma escola de marketing aí no seu município, procure essas pessoas, porque olha só para você ter uma ideia de valores, nós estamos falando aqui de quanto custa, só para você ter uma ideia de valores, um banner para o feed do Instagram, ele custa em média, eu estou falando aqui de Brasília, ele custa em média de 30 a 40 reais. Uma postagem. Você sabe que você, candidato, você tem que estar postando sempre novidades, né? Foto sua, material seu, tudo. Muitas vezes, nesses 45 dias de campanha, para que o seu nome seja massificado pelas aquelas pessoas que estão te vendo. Agora, não pode ficar postando uma postagem hoje, outra depois, outra no outro dia. Você tem que postar constantemente. O Instagram, o nome já diz, é Insta, é instantâneo, é Instagram. Então, faça suas postagens instantaneamente. Então, essa pessoa do marketing é importante. Lá no nosso curso do Guia do Candidato, eu falo muito sobre a questão de logomarca, eu falo questão de jingle, eu falo questão de a sua identidade visual, o seu slogan. Então, se você quiser acessar também o nosso link do nosso treinamento, eu fiz um treinamento aí com uma equipe muito boa, sobre o passo a passo da campanha eleitoral, que a gente vem falando lá desde a pré-campanha até o dia das eleições. Então, eu falo sobre a questão do marketing, que é uma parte muito importante da campanha eleitoral. Porque, olha só, você já viu aqueles panfletos de candidato
que você olha e você fala assim, nossa, está muito poluído, às vezes a gente não sabe o que o cara quis dizer ali, a gente não sabe nem qual é a mensagem que ele quer passar para o eleitor. Então, o cara do marketing ele vai te ajudar a fazer isso. Tá? Então, agora, se você tem condições de pagar, então coloque no papel aí quantas postagens você quer fazer por dia, quantas postagens você quer fazer nesse período eleitoral, nesses 45 dias, até porque você vai saber mais ou menos quanto você vai gastar com o marketing da sua campanha. Tá? Então, é importante essa questão. Eu já falei da assessoria jurídica, né? Já falei da assessoria contábil também, acho que é importante você colocar no papel quanto custa um advogado. Às vezes, se você tiver na família, ótimo. Se você não tiver, contrate alguém especialista em eleições. Por quê? Porque se você pegar um advogado que é criminalista, às vezes ele não vai saber as resoluções do TSE. E às vezes aí ele vai perder muito tempo para ler e para entender e para poder te defender. Tá? Então, já te falei sobre o contador e sobre o advogado. Outra coisa super importante na campanha eleitoral são os cabos eleitorais. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é separar em categorias. Primeiro, eu vou ver se eu consigo, Lênin, eu não tenho dinheiro para pagar cabos eleitorais. Então, vamos lá. Vamos atrás dos cabos eleitorais voluntários. Agora, temos que tomar muito cuidado com o voluntário, porque o nome já diz, voluntário. Ele vai te ajudar a hora que ele estiver disponível. Porque se for estudante e ele estiver na escola, ou na faculdade, ou no curso, aquele período ele não vai poder te ajudar. E numa campanha eleitoral você precisa de gente em horário integral na campanha eleitoral. Mas você pode pegar aí, principalmente esses voluntários, que seja da sua família. Você pega aí seu pai, bota sua mãe para ir para a rua para distribuir panfleto, sua irmã, seu irmão, bota aí seu namorado, seu marido, seus filhos, bota aí a sua ex-namorada, ex-mulher, ex-marido, bota aí o cunhado também é parente, bota todo mundo aí para ser voluntário na sua campanha. Porque realmente um cabo eleitoral tem custo, tem um valor. E às vezes para contratar, você não vai ter esse dinheiro. E mais ainda, o teu partido, os cabos eleitorais que estão lá no partido, ele vai fazer a campanha do prefeito. Então, se você tiver o seu cabo eleitoral, ele vai andar do seu lado, ele vai andar junto com você. Então, se você puder pagar, pague, veja quantos cabos eleitorais você vai precisar e contrate. Porque é importante você ter pessoas do seu lado comprometidas e que vai ter horários para estar junto com você. Mas olha, uma dica, quando você for contratar um cabo eleitoral, certifique-se de que ele lhe conheça, ele conheça as suas propostas ou você faça esse treinamento. Né? Porque às vezes você pode contratar um cabo eleitoral que seja uma pessoa próxima de você que já te conhece. Mas é importante você fazer esse treinamento da pessoa, falar para ele dos seus projetos, das suas propostas, o que você faz, o que você gosta, porque se o cabo eleitoral estiver na rua panfletando e for abordado por uma pessoa, ele tem que saber de você, ele tem que saber das suas propostas. Se ele não estiver junto com você, se ele estiver junto com você, bem, mas se ele não estiver junto com você, ele tem que saber isso de cor. E aí é o treinamento que é importante para que ele possa fazer isso. Então nós temos esses dois pilares, o voluntário e o cabo eleitoral pago. Então, é importante que você decida na sua campanha quem pode te ajudar, quem pode estar junto com você. Campanha eleitoral é volume, é gente. Você vai para uma reunião, você vai com sua equipe, você vai fazer uma panfletagem na feira, você vai com sua equipe, com volume, mostrar que a sua campanha tem volume. Então, cabo eleitoral é importante. Reúna todo mundo. Final de semana que o cara não está trabalhando, estudando, não está lá no cursinho, chama ele para ir na sua campanha. Vamos fazer uma panfletagem à noite. Então, chama todo mundo para ir junto com você. Não pode ir todo mundo com você quando você vai na casa das pessoas. É muito ruim você ir na casa de uma pessoa e entrar aquele monte de cabo eleitoral na casa das pessoas. Então, quando você for visitar porta a porta, for visitar os bairros, é importante que os seus cabos eleitorais fiquem do lado de fora e que você entre, ou entre com uma pessoa só, entre com o coordenador de sua campanha, ou com uma pessoa que possa fazer as anotações. Então tá, isso é importante, beleza? Então, cabos eleitorais voluntários e cabos eleitorais
pagos, você precisa saber quanto custa cada um deles. Quanto custa? Porque tem cabo eleitoral que pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Tem cabo eleitoral que pode trabalhar só meio expediente. Tem cabo eleitoral que pode trabalhar só no período noturno. Enfim, outra coisa que você tem que colocar no papel, e eu vou falar isso também lá sobre outros gastos que você tem que colocar no papel, sobre a questão de custos com esses cabos eleitorais, entendeu? Cada cabo eleitoral, quando você contratar o cabo eleitoral, você tem que saber que você tem custo com ele. Não é só o custo só de pagar o salário do cabo eleitoral. Você tem o custo do cabo eleitoral do café da manhã, você tem o custo do cabo eleitoral do almoço, você tem que ter água para o cabo eleitoral estar na rua e tal. Agora, gente, não contrate cabo eleitoral sem fazer um contrato. É importantíssimo isso. Porque você precisa lá, quando eu falei no final da sua campanha, você precisa fazer a prestação de contas. Por isso que eu disse para você que é importante você ter um advogado, porque é o advogado que vai fazer esse contrato com os seus cabos eleitorais. Jamais contrate um cabo eleitoral sem contrato, tá bom? Então, coloque no papel quanto custa um cabo eleitoral. Vamos falar dos custos do material impresso. Bom, nós temos aí santinho, você vai ter que distribuir santinho para todo mundo que você encontrar na rua, né? Lógico, a gente vai ter as redes sociais, mas é importantíssimo que você tenha o santinho impresso. Muitas vezes o partido ele vai disponibilizar santinho para você. Os partidos eles falam que vai dar para o candidato um enxoval completo. O que é o enxoval completo? É o santinho, é o adesivo, a colinha, né, a melequinha ou a praguinha, né, aquele adesivo que a gente coloca no peito. Alguns lugares chamam de melequinha, outros chamam de praguinha. Então o partido disponibiliza isso, mas sempre casado com o candidato a prefeito. Se você quiser só o seu material, porque tem lugares que você vai visitar e o candidato a prefeito não é o que aquele eleitor vai votar. Às vezes ele chega para você e fala assim, olha, eu voto em você, mas não vou votar nesse candidato a prefeito. Então, às vezes é importante que você tenha um material só seu, mas faça um material casado com o seu prefeito, colocando o seu partido, o número do seu partido, o número da sua candidatura, e faça um orçamento na gráfica de quanto custa o santinho, de quanto custa o adesivo. Uma coisa que o partido geralmente não dá, porque é caro, são aqueles adesivos de carro, aquele que coloca no vidro traseiro, aquele que chama de perfurado. Muitas vezes os partidos não dão. E às vezes você quer fazer uma propaganda mais visual, né? Você tem bastante amigos que tem carro, então imagina todo mundo na sua cidade com um adesivo grande no vidro do seu carro, lembrando também que tem um limite, né, de tamanho, então não pode ultrapassar esse limite, mas é uma campanha visual. Campanha eleitoral, amigo, campanha eleitoral, minha amiga, é visual, tem que estar na rua, as pessoas têm que estar vendo para estar lembrando de você. Então, o material gráfico é de fundamental importância que seja espalhado pela população inteira, pelo município inteiro, aonde você for, no comércio até as residências, você tem que estar com seu material sempre à disposição para entregar para o eleitor. Isso tem custo. Agora, Leno, eu não tenho dinheiro para mandar fazer material na gráfica. Então, utilize o material do partido. Nós estamos aqui falando o quanto custa. Eu estou pedindo para você só fazer o orçamento. Não estou falando para você que você tem que fazer, não. Se você puder fazer, ótimo. Se não puder, vamos usar o do partido. Vamos usar o da coligação lá do partido, lá do seu partido, do seu prefeito. Lógico, vai vir casado? Vai, mas vamos usar, é aquilo que a gente tem. A gente tem que ir para a guerra com as armas que a gente tem. Se a gente não tem um canhão, vamos com a metralhadora, vamos lá e pegar e levar essa metralhadora. Lembrando que numa campanha eleitoral tem candidato, como eu já disse, rico e tem candidato nem tão rico. Então vai ter material de candidato numa qualidade melhor e vai ter material de candidato numa qualidade não tão boa assim. Mas isso independe, porque o que você tem que fazer é conquistar o seu eleitor. Então, faça, pelo menos para você ter, no final das contas, você ter o orçamento de quanto custa esse seu material gráfico.
né? Tem ali adesivo para para-choque, tem um adesivo que eu já falei para colocar no carro. Às vezes o partido não dá, então às vezes você pode rodar. Lembrando que nesse período eleitoral, as gráficas também, elas vão estar super lotadas de material de candidatos. Então, às vezes o preço pode subir um pouco mais, ou então, porque quando você faz em grande quantidade, o preço diminui. Se você fizer em pouca quantidade, o preço aumenta, né? Então você tem que ver, geralmente, se aí no seu município estiver muito caro, tenta no município vizinho, ver se a gráfica lá pode rodar isso para você. Ah, outra coisa, no material gráfico tem que ter o CNPJ do candidato, o CNPJ da gráfica e a tiragem de quantos exemplares você está fazendo, tá? Ou de adesivo, ou de santinho. Tem aquela colinha que você distribui no dia da eleição com o seu número atrás, com o número do prefeito atrás, né? Então é importante fazer esse orçamento. Vamos colocar tudo isso aí no papel, depois você vai saber quanto que você vai gastar, tá bom? Vamos falar também de custos de aluguel. Se você tem condições de alugar um comitê é importante se for num município grande, mas se for num município pequeno, às vezes não tem essa necessidade, é só um custo a mais que você vai ter e que você poderia estar usando esse dinheiro do aluguel para a confecção de material. Mas se é um comitê, se é um município grande, uma cidade grande, eu acho que é importante ter um comitê, porque aí é um local de referência do candidato. As pessoas que querem falar com você vai saber aonde te encontrar. Mas lembrando também que no comitê tem diversos gastos. Entre eles você vai precisar de ter uma secretária tem custo. Você vai ter que ter uma pessoa para cuidar do almoxarifado, porque ali você vai estocar o seu material, né? E você não vai deixar o seu material solto para qualquer pessoa entrar no seu comitê e pegar sem o controle. Então tem que ter um controle de entrada e de saída de material. Para onde que esse material está indo, para que bairro está indo, entendeu? Para você ter uma noção de aonde está com mais material seu e aonde tem menos material seu. Então, faça esse controle lá no almoxarifado. O comitê, Leno, mas eu não tenho dinheiro para alugar um comitê. Bom, se você não tem um dinheiro, às vezes você pode colocar o comitê na sua própria casa, entendeu? Você pode colocar o comitê na sua própria casa. Se você tiver uma garagem, você pode transformar em comitê. Se você tem um amigo que tem uma lojinha, ele possa te emprestar só por 45 dias, você pode montar o comitê lá. Mas se não tiver comitê, não tem problema nenhum. Transforme o seu carro num comitê ambulante. O que nós estamos falando aqui é de reduzir custos. Então transforme o seu carro em comitê ambulante, transforme o carro da sua mulher, do seu marido, o carro do seu coordenador de campanha, o carro dos seus amigos num comitê ambulante, porque aonde eles estiverem, eles estão com material seu ali para ser distribuído. Outra coisa também, que aliás, o comitê tem que ser registrado também, viu? Você não pode montar um comitê sem ter o registro. Eu vou pegar a garagem da minha casa aqui e pronto. Não, você tem que registrar que a garagem da sua casa é o seu comitê eleitoral, tá? Outra coisa também, que numa campanha tem custos e se você tiver equipe, se você tiver coordenador de campanha, se você tiver cabos eleitorais, tanto os voluntários quanto os pagos, você vai precisar de um carro, ou seja, muitos candidatos alugam uma Kombi, né, para levar esses candidatos, esses cabos eleitorais para determinado ponto da cidade. Para quê? Para bandeirar ou para andar no comércio, né, para levar o material quando falta, para buscar esse pessoal que eles deixou no início do dia e vai buscar para o pessoal vir almoçar. Enfim, você também pode alugar uma Kombi. Coloque no papel quanto custa uma Kombi, quanto custa um assaveiro. Se você tem, ótimo. Se não tiver, veja se o partido tenha para poder lhe ajudar. Lembrando que no partido vai ter diversos candidatos. Se ele ajudar você com a Kombi, ele vai ter que ajudar todo mundo. Então, às vezes o partido fala assim, não vou dar para um porque eu não tenho condições de dar para todos. Mas se você tiver condições de alugar uma Kombi,
alugue uma Kombi, também tem que ter registro da Kombi, tem que ter tudo direitinho, não posso pegar uma Kombi, né, e não registrar a Kombi. Lembrando também que na Kombi você vai precisar de colocar combustível. O combustível que você colocar, você tem que pegar a notinha no posto de gasolina e você tem que colocar o seu CNPJ. Amigo, vereador, vereadora, não esqueça nunca de pegar a notinha do combustível e colocar o seu CNPJ. Ali você vai precisar prestar conta do que você gastou de combustível. Então, se você não tiver condições, não tem problema, peça para os amigos, mas de um jeito ou de outro, para se locomover, você vai precisar de carro. E às vezes, só o seu não vai ser suficiente. Campanha eleitoral, meu amigo e minha amiga, tem custos. Por mais que a gente tente reduzir esses custos, eles vão aparecer. E além de custos que eu falei, de aluguel, de comitê, de carro, tem também ali o custo do motorista, né, que é o cara que você vai contratar, vai fazer o contrato direitinho para que ele possa, na sua campanha, ser pago como motorista. Então, tudo isso, se você não tem condições de fazer isso, peça para o partido. Se o partido não tiver condições, você tem que se reinventar. Campanha eleitoral, a gente fala de reinventar. A gente tenta, principalmente no município que é um pouco maior, que a gente tem que se deslocar muito, então a gente tem que pedir para os amigos mesmo carro, a gente tem que pedir para os colegas levar aquela equipe para a praça, a gente precisa pedir para os colegas, para os parentes. Nesse momento, numa campanha eleitoral, toda ajuda é bem-vinda para que a gente possa diminuir os custos. Outro custo que a gente não pode menosprezar são os custos com as redes sociais. Apesar que a gente tem aí a internet, você já paga no seu telefone, você já paga na sua casa, as redes sociais praticamente elas são de graça, mas se você precisar, é importante que você patrocine o seu material nas redes sociais. E tudo isso tem um preço, tudo isso tem um custo. Tá? Então, lembrando, coloca no papel quanto você quer patrocinar o seu material nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, quantos amigos você tem no seu WhatsApp. Você pode fazer grupos de WhatsApp e você pode fazer lista de transmissão. Esses dias as pessoas me perguntaram: Lennon, qual que é o melhor, o grupo ou a lista de transmissão? Falei, olha, eu uso os dois, eu participo de diversos grupos e também tenho as minhas listas de transmissão. A lista de transmissão, ela é interessante e eu acho mais bacana, porque na lista de transmissão eu posso mandar um material para uma pessoa como se fosse ela a única pessoa que está respondendo, é uma coisa mais íntima, então eu posso mandar diretamente para ela. Num grupo, quando eu mandar o meu material, todo mundo vai ver aquele material que eu estou mandando. Ele pode abrir a minha postagem ou não pode abrir a minha postagem. Mas num grupo, se você lembra de grupos que você recebe, vamos supor, eu tenho muitos grupos, eu recebo muito, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes você acaba não abrindo, às vezes você não tem tempo de responder a todo mundo, né? Quando você manda na lista de transmissão, as pessoas acabam te respondendo, porque ela acha que está recebendo só para ela. Então, o WhatsApp, o Telegram, é legal porque ele não tem custo, mas o Instagram, o Facebook, esses aí já tem custo. Então, coloca no papel quanto você quer patrocinar as suas postagens. E é isso, amigo. Vamos ficar por aqui. Coloque tudo isso aí no papel. Você que é candidato a primeira vez, é importante saber desses custos, porque numa campanha eleitoral não tem como você entrar sem dinheiro. Numa campanha eleitoral não tem como você entrar só com a sua fama. Eu sou famoso, muita gente me conhece aqui no meu bairro, mas você vai precisar de gastar o mínimo que for, tá? Então coloque no papel, faça a soma e você vai ver o quanto que você vai gastar na sua campanha eleitoral. Chegamos ao final desse vídeo. Lembrando que o planejamento é super importante para o sucesso da sua campanha. Então,
coloque diariamente as suas atividades para você não perder tempo no dia a dia, porque uma campanha eleitoral é muito curta, 45 dias. Então, planeje sua campanha, tire um tempinho e faça o orçamento de quanto você vai gastar financeiramente durante esses 45 dias. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta, acione o sininho também, porque toda vez que eu colocar um vídeo no YouTube, você será notificado. Obrigado!